Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje conversa com o vereador de Belo Horizonte, Rubão, do PP. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Super N. Bom dia, é um prazer estar novamente aí participando com vocês aí. Vereador, a gente marcou essa entrevista para a gente poder falar sobre a situação do coronavírus em Belo Horizonte, também em Minas Gerais, mas hoje a gente tem uma situação grave que é o transporte público da capital mineira. A gente tem recebido aqui dezenas e dezenas de mensagens no nosso WhatsApp, também pelas nossas redes sociais, principalmente por causa da paralisação dessas 28 linhas lá na região do Barreiro, Estação Diamante, Estação Barreiro, praticamente paradas por causa da falta de pagamentos de salários e também de pagamentos de férias. A situação do transporte público em Belo Horizonte é crítica, piorou durante a pandemia com a falta de ônibus lotados, enfim. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela pretende voltar a tratar do assunto, a dar uma resposta à população que não aguenta mais a atuação do transporte na cidade? Bom, primeiramente é bom a gente relembrar que o transporte público já vem tendo problemas, antes da pandemia já era uma situação complicada, né? Agora, por conta da pandemia, agravou-se ainda mais. E lembrando que também, além dos ônibus, né, tem os metrôs também, né? Que é uma lata de sardinha, superlotação. E a gente já fez, né? Eu, particularmente, já fiz um requerimento, né? Junto à BH Trans, junto ao pessoal do transporte, para que a gente possa fazer uma fiscalização melhor, mais ampla, que a gente consiga monitorar, que a gente consiga realmente ver qual ônibus que não está cumprindo, né, os deveres, né, já que a maioria das linhas de ônibus já tem sido multadas, né, por excesso de passageiros. Mas parece que mesmo essa multa é compensatória para que continuem, né, andando com ônibus lotados. Uma vez que a gente vê que tudo está fechado, mas os ônibus estão circulando para lá e para cá e com superlotação, assim como o metrô também. Então, a gente já fez um pedido, né, um requerimento para que a gente possa estar vendo as situações de higiene das linhas de ônibus, higienização dos ônibus, a respeito de álcool em gel, se as pessoas estão tendo realmente mesmo o distanciamento, se elas estão usando máscaras, porque a gente recebe muitas denúncias, né, de pessoas que entram com a máscara e depois, ao longo da viagem, ela tira a máscara, vai conversar ao celular, tira a máscara também, e a higienização dos ônibus entre os embarques e os desembarques, né, como é feito essa higienização nessa parada, nesse tempo que antecede ao próximo embarque. Pois é, vereador, situação complicada do transporte público, né, e que sempre gera muito comentário aqui. E essa paralisação dos motoristas do transporte público hoje, ela coincide com a volta do comércio em Belo Horizonte, ou seja, mais aglomeração nos pontos de ônibus, mais aglomerações para aquelas pessoas que estão esperando outras linhas e piora a situação. Queria falar com o senhor sobre essa reabertura, sobre essa volta. Como que o senhor tem acompanhado? O senhor acredita que esse era o momento? Pergunto isso porque há 2 dias nós tivemos os índices no vermelho, todos os índices de Belo Horizonte no vermelho, mais uma vez, o que gerou preocupações de especialistas, e a Prefeitura de Belo Horizonte manteve a volta do comércio, inclusive também a volta às aulas na segunda-feira. Bom, eu acho sim, o comércio já vem funcionando um pouquinho, mas vem funcionando. Eu acho que o comércio, muitos empresários quebraram, né, devido a essa falta de planejamento de abre e fecha. Eu vejo que no comércio, os empresários, né, os donos dessas grandes empresas, eles estão muito mais preparados do que até o próprio ônibus que vem circulando e as empresas fechadas, né, os comércios fechados. A maioria dos comércios que eu vi, que eu cheguei aí para dar uma fiscalizada, né, para ver como que estava funcionando, quase 100% tem o uso do álcool em gel, tem o distanciamento, tem aquela a fitinha que limita entre o entrar e o sair. Eu acho que em relação aos ônibus, que nós deveríamos ter mais quantidade de linha para que a gente tivesse esse distanciamento e tentar voltar as coisas aos pouquinhos da maneira que tem sido feito. Em relação às escolas, nós fizemos algumas visitas técnicas, né, antes do fechamento total, né, antes do segundo fechamento total,
mas a gente percebeu que algumas escolas precisam ainda estarem dentro do processo adequado no que se diz os protocolos, né, que a gente tem que ter em relação aos cuidados. Algumas escolas precisam ainda se adaptarem, a gente tem que voltar novamente para poder ver esse tempo que a gente, dentro desse tempo que a gente teve, se teve alguma mudança, se teve alguma melhora, que já tem 2 meses que a gente teve lá. Metade dessas escolas que nós visitamos, né, que foram 8, 4 dessas escolas ainda estavam em trabalhos de obra na estrutura da escola, consertando quadro, consertando sala de aula. Então, eu acredito que dentro desses 2 meses pode ter tido alguma melhoria para que a gente possa dar um aval do que a gente acha que deve ser feito. Lembrando que a gente faz essas visitas técnicas, mas cabe mesmo ao prefeito direcionar se sim ou não, junto à assessoria dele com o secretário da Saúde e paralelamente com o secretário da Educação também, né? Então, o senhor é a favor do retorno das aulas já na semana que vem? Bom, eu acho que assim, cada pai, é uma situação que é facultativa, cada pai sabe onde aperta o calo do seu filho ali, sabe se o seu filho tem uma comorbidade, se ele realmente está pronto para poder voltar às aulas, mesmo sabendo dessas consequências, dessas situações, porque tem muitos pais também que não estão podendo trabalhar para poder tomar conta do filho, então você melhora de um lado e piora do outro. Eu recebo muitas ligações de pais, de professores pedindo para que volte e também pedindo para que não volte. É uma situação que eu vejo como 50%. Ao meu ver, como as crianças são, que é de 0 a 5 anos, serão duas aulas presenciais por semana. Metade dos alunos não serão presentes, né? Eu acredito que, tendo a vacina para os professores, seria mais justo, mais certo, já que a gente tem esperado tanto tempo, né? Esperasse só mais um pouquinho para que os professores já recebam a sua vacina e consigam dar aula também com a tranquilidade psicológica, que vai alterar muito, atrapalha muito também um funcionário não está indo exercer sua função e não estando com a cabeça boa, não estando feliz naquilo que está fazendo. Agora, vereador, a gente falava sobre isso aqui, sobre a vacinação dos professores com o secretário de Estado de Saúde, o Fábio Baccherete, que falou que os professores estava sendo aí feito um estudo, né, para colocar os professores nesse grupo prioritário. Essa seria talvez, ou este seria talvez o cenário mais favorável exatamente para essa volta às aulas, né? Ter esses professores já imunizados para que eles possam receber os alunos de uma forma mais segura. O senhor acredita na volta total das aulas presenciais aí do ensino fundamental, do ensino médio, só após essa vacinação dos professores? Bom, eu acredito que muitos pais, né, como é facultativo, né, muitos pais vão optar por não levar os seus filhos, né? Tem pai que mesmo depois de já todo mundo ter sido vacinado, ainda vão ficar meio receosos, né? Eu acredito que para tudo melhorar e voltar ao normal, eu acredito que é ano que vem e olhe lá, porque a gente ainda vai ter novas cepas que estão surgindo, a gente está tomando uma vacina, mas novos surgimentos podem ser que quem foi vacinado também não surja um efeito com essa vacina que teve. Então, acredito que ainda está tudo muito confuso, está tudo muito complicado. Eu sei que o fato a gente não pode ficar parado para sempre, né, porque é uma situação de incertezas. A gente tem que se adequar ao momento e tentar tocar a vida para frente, porque assim, já se for um ano, a gente está sem planejamentos, a gente está vendo aí que está faltando medicamento, está faltando acessórios, né? Eu esqueci a palavra que a gente usa, o termo certo, né? Para a gente poder ter, como é que fala? Gases, os insumos, né, vereador? Os insumos, justamente isso, essa é a palavra correta. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para a gente poder comprar, para a gente poder conquistar. Eu acredito que a gente tem que ter esse preparo já, para que se der sequência, a gente não tiver a solução, para a gente consiga se adaptar e manter a vida para frente, continuar os trabalhos, continuar as escolas, porque a gente já está perdendo muito tempo, mas a gente está vendo que as vacinas estão chegando. Eu acho que não custa nada a gente esperar só mais um pouquinho, questão de 1 ou 2 meses, para a gente poder ter uma noção se vai dar para metade da população ser vacinada ou não. Porque as pessoas não sendo vacinadas,
não adianta muito, né? Com essas novas cepas, a gente vê que a corona começou com uma pessoa e aí vai alastrando. A gente não tem nem 80%, nem 90% das pessoas vacinadas. Então, acho que é o momento que a gente podia esperar mais um pouquinho, acelerar o processo das vacinas e a gente tocar a vida para frente. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas, combinado, vereador? Combinado? Fura filas. Ridículo. Vacinação para todos? Justamente. Volta às aulas, vereador. No momento, não. Economia versus coronavírus? Complicadíssimo. Qual a prioridade para BH? Vacinar os motoristas de ônibus, né, de transporte e os professores. O prefeito Alexandre Calil? Deixando a desejar. Nós conversamos aqui no Café com Política com o vereador de Belo Horizonte, Rubão, do Partido Progressista. Rubão, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Muito obrigado, um prazer. É sempre bom estar participando com vocês aí e estou aqui aguardando o próximo convite.